E para quem está nos assistindo, conseguir visualizar um pouquinho melhor, poderia trazer algum exemplo prático que tenha acontecido, respeitando, claro, a questão de confidencialidade, algo ou uma forma de dar um exemplo sobre a técnica em si? De comunicação assertiva para lidar com pessoas difíceis, assim. Existe, assim, até... Eu gosto de usar até uma ordem, digamos, do que eu tenho que dizer, que depois de um tempo a gente automatiza isso e fica mais fácil. E a gente acaba usando daí nas nossas relações pessoais, profissionais, em tudo. Mas eu tive uma experiência agora, semana passada até, de ter que negociar com uma pessoa que eu tive que negociar 15 anos atrás e que eu não soube conduzir a negociação, porque ele era teimoso, porque ele era difícil. E, de fato, Uhum. eu tinha a minha inabilidade, mas eu vejo que continua sendo uma pessoa difícil, mas eu consegui contornar de outra forma, fazendo o que eu brinco, assim, o momento da conversa fiada, porque, às vezes, a solução não se dá no momento de resolver objetivamente um problema. Ela se dá no momento do que eu chamo de conversa fiada, que é aprender a fazer o rapport, achar pontos de conexão, trazer o outro para colaborar e dar uma parcela do problema para ele resolver, para ele trazer a contribuição dele para ajudar a resolver. Não é eu escolher a solução e impor para ele, mas eu trazer ele para construir em conjunto essa situação. E eu fiquei impressionada com a reciprocidade que eu tive da pessoa que veio junto e a gente conseguiu fechar um acordo este mesmo acordo que eu não consegui fechar 15 anos atrás, virou um processo que tramitou durante 15 anos e hoje, a semana passada, a gente conseguiu resolver. Porque eu mudei a forma de me comunicar com ele. E eu soube usar o rapport, fazer a interação, fazer a conexão, contar histórias, que são todas maneiras de conectar a outra pessoa, encontrar coisas em comum. Ao invés de imputar culpa para ele, eu usei da colaboração, da conexão, das histórias, do rapport, para que ele se entregasse e viesse construir em conjunto a solução. E a gente, de fato, conseguiu resolver. E era uma questão bastante séria, envolvendo assim, milhões de reais do erário público. Fico feliz em saber desse resultado e demonstra como você falou antes, eu costumo falar muito isso também, que nós não conseguimos mudar a outra pessoa. Nem adianta vir com essa. Como que eu faço? Muitas pessoas perguntam, como que eu faço para mudar o outro? Como eu faço para ele enxergar isso? Não é isso. Tem que começar com nós mesmos. Nós precisamos mudar o nosso filtro, a forma como a gente está vendo aquela situação, como nós estamos vendo aquela pessoa. E com essas habilidades, construir essas ferramentas, conseguir aplicar para realmente trabalhar ainda melhor aquela situação. Adorei a ideia da caixa de ferramentas, porque é realmente isso, não tem como ter uma receitinha de bolo, olha, faz isso que vai sempre dar certo, não tem como, porque cada pessoa é uma pessoa, cada situação é diferente, tem uma complexidade diferente, enfim. E realmente muito interessante mostrar esse seu exemplo prático, que mostrou como você, mudando, já foi suficiente para conseguir chegar em outro resultado. Porque o que eu escuto de pessoas deve ouvir também, mas não adianta, aqui não tem mais o que fazer. Não, porque essa pessoa é sempre assim. Não, eu posso fazer o que for que a pessoa... Será que você realmente tentou tudo o que podia? Será que você realmente está aplicando ali naquela situação para resolver ou continua também já ali fixo? E sabe que às vezes tem situações muito simples, maneiras muito fáceis, você precisa estar aberto para enxergar isso. Eu dei este exemplo aí, que eu utilizei, né? O rapport, a colaboração, enfim, a construção conjunta de solução com ganhos mútuos, aí, num caso em que eu mesma não tive conseguido resolver. Mas eu vejo casos, enfim, de alunos e outras pessoas que eu tenho em contato, né? Que muitas vezes a posição externada das pessoas ela é traduzida em ressentimento e em dinheiro, seja em questões trabalhistas, empresariais, familiares, enfim. Mas sempre por trás do dinheiro existe alguma outra coisa por trás, né? Que pode ser nobre ou não. Às vezes
pode ser um ressentimento, vingança, necessidades reais de manutenção, de sobrevivência, de reconhecimento, de valorização, são outras coisas que a gente precisa aprender a desvendar, porque daí eu consigo encontrar outras formas de resolver. Eu lembro de um aluno que um dia me disse assim, hoje, eu não sei se eu acredito mais nessas técnicas aí, de mediação, de negociação, porque hoje eu tive uma audiência de exoneração de alimentos, a filha já tem 25 anos, que absurdo, já mora com o namorado, já se formou e continua exigindo a pensão do pai, e ela é uma pessoa difícil, e daí veio a pessoa difícil, e que já tentei de tudo e não tem jeito de fechar um acordo, porque é um absurdo ela querer isso. E que essa filha teria dito assim, eu não vou abrir mão da pensão porque meu pai nunca me deu bola, nunca me deu fé. Aí quando ele falou isso, eu parei e disse assim, você já parou para pensar que talvez um pedido de desculpa, um abraço desse pai resolveria? Não é sobre dinheiro. Então, será que ela é a pessoa difícil ou ela está pedindo um afeto que o pai nunca deu? Então, quando a gente começa a enxergar de outra forma, a gente começa a ver soluções que são simples. Mas que às mas vezes que é as pessoas preciso acabam se enxergar. escondendo por trás de uma posição, atrás de um pedido e não quer sair dali porque é uma proteção, de certa forma, para não ir naquele ponto que é mais delicado, que é mais sensível. Mas esse exemplo foi uma coisa que eu percebi muito, assim, que enquanto eles ficavam insistindo que ela era uma pessoa difícil, e eu disse, talvez essa pessoa difícil se abrisse com um abraço. Uhum. Então, às vezes, é o que eu pergunto, será que de fato é uma pessoa difícil?